Ok, vamos para mais uma teoria que eu gosto de trazer aqui. Essa teoria é bem interessante e é a verdade porque o Inumaki perdeu o braço. E espero que vocês acompanhem aqui qual é a ideia que eu tenho para essa teoria do Inumaki ter perdido o braço lá em Shibuya. Vamos lá, vamos começar aqui com os personagens que a gente tem. Primeiro é o Inumaki, né? Obviamente. Togi Inumaki. E alguns personagens fazem parte dessa bendita teoria. E algumas lutas em especial. Vamos começar com a luta do Yuta contra o Suguru Geto. Ela é uma luta extremamente importante e acontece lá no capítulo 0. E a luta do Yuta contra o Ryo e a Uro. Essas duas lutas fazem parte do processo. Outro personagem importante aqui que a gente tem que destacar é a Rika, tá? Então a Rika faz parte dessa teoria. Então vamos lá. Tudo começa no episódio de Jujutsu Kaisen Zero, que na realidade é um filme, onde existe uma luta lá no cortejo dos yokais quando o Suguru Geto invade a escola de Jujutsu Kaisen. O que é que acontece? Yuta luta diretamente contra Suguru Geto. Até aí, beleza, esse contexto está bem delimitado. Para ele lutar contra o Suguru Geto, o que é que acontece? Ele simplesmente utiliza a técnica, então vamos chamar aqui os sticks, não, as nossas provas. Então o Yuta tem que utilizar a técnica da fala amaldiçoada. Essa técnica da fala amaldiçoada é a técnica do Inumaki. Tudo bem? Então a gente tem aí o Inumaki com essa técnica e o Yuta utiliza a técnica amaldiçoada para lutar contra o Suguru Geto. Até aí maravilha, só que existe um detalhe. Não existe uma condição específica para Rika utilizar e copiar a técnica. Quem copia a técnica é a Rika. Então bastava nessa condição a Rika simplesmente conhecer a técnica, que é o caso do Inumaki, que era companheiro de colégio do Yuta. Então ela conhecia a técnica e copiava. Vamos lá. Nesse momento a Rika ainda é um espírito amaldiçoado, nível especial. Quando termina o ato 0, a Rika é libertada e ela se transforma em um Shikigami. Tecnicamente, nosso querido, deixa eu colocar ele aqui, Geg Akutami, cadê ele? O Geg inventa, na realidade, vou até colocar um de oposição aqui, ele inventa uma nova condição para que a Rika copie a técnica amaldiçoada. E isso é visto lá na luta do Yuta contra o Ryo e a Uro. Vamos colocar de novo outra seta nessa luta para a gente conectar. O que é que acontece? Nessa luta, para Rika copiar a técnica da Uro e do Druv, ela simplesmente precisa comer parte do feiticeiro. Então, a condição inicial de apenas conhecer a técnica já não vale mais, certo? Então, ela precisa, obviamente, comer parte do feiticeiro. Ele come parte do Druv, come parte da Uro para lutar contra o Rio. Depois, mais adiante, que eu não vou dar spoiler, também faz um consumo bastante interessante. Mas aí é que tá o detalhe. A Rika virou Shikigami. Ela perdeu tecnicamente a técnica que ela consumiu. Então, como é que ela vai tecnicamente utilizar a técnica aqui do próprio Inumaki? Porque a fala amaldiçoada ela não existe mais na Rika. E aí vem a que o Gege Akutami gosta. Ele simplesmente inclui em Shibuya um detalhe bastante interessante.
Ele diz que o Inumaki ele não aparece em nenhum momento lá em Shibuya, só quando encerra o arco de Shibuya e Yuta chega lá no mangá 16, que eu não tenho ele aqui, mas eu tenho ele, mas eu não tenho aqui para mostrar no detalhe. No mangá 16, o bendito Yuta chega aqui, eu até fiz uma cópia, e diz que o Inumaki perdeu a perna e ele vai agora caçar como justificativa para os anciões lá o Yuji Itadori. E aí é que tá. Para justificar a Rika ter a técnica para usar contra Uro e depois mais adiante no mangá, ele simplesmente criou esse furo aqui. Ou seja, provavelmente o braço do Inumaki a Rika consumiu, mas não tem nada que explicite isso. Então, novamente, Gege Akutami cria regras e destrói as próprias regras, criando novas regras. Mas isso é muito bom porque traz conteúdo e a gente discute. Vocês acreditam que foi isso que aconteceu? Porque a Rika tecnicamente não poderia usar a técnica do Inumaki de fala amaldiçoada contra Uro. Isso é fato porque ela não é mais um espírito, agora ela é um Shikigami. Então existem regras para o Shikigami. Então como ela utilizou essa técnica amaldiçoada do Inumaki contra Uro? E aí, pessoal? Fica aí para a gente discutir, coloquem aí o que é que vocês acham de mais essa travessura do nosso querido Gege Akutami.